desafios que todos nós enfrentamos e de possibilidades de transformação. Este é um espaço para provocar perguntas, tensionar ideias e abrir caminhos para ações práticas. A informação pode ser usada para dominar ou para libertar. Cabe a nós decidir qual caminho vamos seguir. E cabe a nós, enquanto técnicos, enquanto bibliotecários, educadores e profissionais da informação, assumir a responsabilidade de mediar essa disputa, de democratizar o acesso e de formar cidadãos críticos e conscientes. Então, convido vocês a mergulhar nesse debate conosco, a questionar, a participar, a se inspirar. Que este Repense seja um espaço de provocações e reflexões, mas também de esperança e construção coletiva. Dou boas-vindas à quinta edição do Repense. Vamos lá! Então, para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, falar quem são vocês, qual a sua área de atuação, e aí, a partir daí, a gente vai para o debate. Vamos lá, quem quer começar? Quer pela ordem alfabética? Bom, boa noite. Boa noite. Meu nome é Thiago, sou formado em biblioteconomia, me formei em 2017 na FESP e trabalhei em biblioteca todo tipo, por 10 anos antes de entrar na biblioteconomia, e depois na faculdade eu encontrei um outro mundo. Fui fazer estágio numa farmacêutica com informações médicas, depois saí de lá, fui trabalhar com inteligência de mercado na área da saúde, onde eu estou até hoje. Hoje eu atuo como analista de inteligência de mercado, hoje num plano de saúde, estou há 5 meses lá, vou fazer agora a semana. Trabalhei por 5 anos na Stracher, que é uma empresa de equipamentos médicos, e também trabalhei como analista de inteligência de mercado numa empresa de mercado público. Acho que depois a gente vai falar mais, só passar rapidinho. Na faculdade eu entrei, acho que como muitos, sem saber até onde eu poderia chegar. Com a biblioteconomia eu entrei para trabalhar em biblioteca, porque é o que eu já fazia e eu gostava. E lá na biblioteca eu descobri um outro universo da biblioteconomia, onde a gente poderia atuar com a nossa competência, o que a gente aprende no técnico, na faculdade, que eu poderia levar para as empresas, que eu não sabia, acho que muitos bibliotecários não sabem, e o mercado não sabia. Então, foi uma descoberta, fui descobrindo junto com o mercado, e acho que é isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência, como eu cheguei lá, depois, se vocês quiserem, como eu me preparei para entrar nesse mercado, e como é esse mercado, porque tem muito espaço para bibliotecário, o mercado não sabe, os bibliotecários não sabem. Eu já cheguei em muitas entrevistas e a pessoa fala assim para mim: por que eu vou contratar um bibliotecário? Não faz sentido. E aí, eu disputando com pessoas que fazem economia, administração, com pós em inteligência de mercado, eu conseguia mostrar com o que eu aprendi na faculdade que o que eles precisavam era um bibliotecário, e não pessoa de outra área. Alguém que tinha domínio da informação para poder transformar aquela informação em estratégia da empresa. Acho que rapidinho é isso. Bom, boa noite galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington, agradeço aí o pessoal do Foco, Gabriel, Thiago, a Dani, toda a galera, o Whindersson aqui, por estar voltando à casa da ETEC, porque eu leciono já fazem 8 anos, 6 lá na FESP, e também eu, entre minhas indas e vindas, lecionei por muito tempo aqui na ETEC, no Parque da Juventude, Então, antes de entrar na FESP também. Então, da minha parte, tem um sentimento de gratidão muito grande aqui, pela ETEC, pelo curso, eu sou bibliotecário de formação, me formei em 2010 pela FESP, naquele momento que a gente fala a idade. Sempre só ladeira abaixo, mas tudo bem. Mas aí tem um outro dado melhor ainda do que esse. Eu também sou técnico em biblioteconomia. Sabe quando? 2002. Aí você fala 2002. Tem gente que você fala 2002, tá nascendo, tá comendo terra, tá fazendo qualquer outra coisa em 2002, Enfim, pois é. Mas eu me formei técnico, não aqui, enfim, na época do Senac e tudo mais, como tinha um curso,
E aí foi assim que eu entrei na área, né, para fazer essa construção. Não tem nenhum parente, papagaio, periquito, ninguém, né, da área, que às vezes acontece muito isso, né? Existem influências da pessoa assim ou não. Eu fui que comecei essa história toda e tal. E eu trabalhei em biblioteca de lazer, né, na biblioteca da Associação Atlética do Banco do Brasil, lá no fundão da Zona Sul. Não sei se alguém aqui é do fundão da Zona Sul, perto do Capão e tal. Eu trabalhei lá por um tempo, né. Moro aqui, nascido, criado aqui no fundo da Zona Norte, né, então de uma ponta para outra, né, não tinha nem amarela, aquela beleza, né. Tem uma capelinha na veia até o final. Então eu fiz esse caminho e entrei na FESP depois, né. Tá bom, o cara que pulava o muro para sair da escola, pulava para entrar, né, então até que tá bem nessa história toda. E aí eu trabalhei um tempo na biblioteca universitária, depois eu entrei num escritório de advocacia. Fiquei lá por 11 anos no escritório de advocacia, né. Aí eu comecei a trabalhar com tecnologia, né, com especificação, teste e tal. E aí hoje eu digo que eu sou mais um bibliotecário marmoteiro, né, do que um bibliotecário de fato, porque eu acabei me guiando mais para essa parte da tecnologia, né. Mas enfim, também faço algumas coisas aí de consultoria e tal, e outras ações nesse sentido, né, também educação à distância e tal. Então, um pouco, né, dessa minha experiência. E lá na FESP, mais no eixo de tecnologias, né, que eu estou lecionando, né. Então, estamos aqui, né, hoje para repensar, dialogar, enfim, trocar essa ideia com vocês. Boa noite a todos. Ninguém conhece o Whindersson, né? Tenho medo disso até. Mas só para contar um pouco da minha trajetória, estou coordenador do curso desde 2022, o técnico em biblioteconomia. Estou nessa escola desde 2017, há um tempo já também. Isso também me preocupa um pouco. Então, atualmente, coordeno o curso técnico em biblioteconomia e tenho coordenado também o ensino médio, né? Que é um desafio nesses 6 meses aí, provisoriamente. Minha área de atuação são as bibliotecas universitárias. Gosto, tem gente que odeia, mas para mim é uma paixão as bibliotecas universitárias pela dinâmica que ela tem, né, de ser avaliado pelo MEC e tudo isso. Tem bibliotecário que morre de medo, né? Mas eu já me acostumei e me dou super bem nesse sentido. Mas minha paixão mesmo é a área dos arquivos, né? Pensar os arquivos aí enquanto instrumento de função social para a sociedade. Então, me encontrei na biblioteconomia pelos arquivos, né? Então, fiz a graduação, me formei na FESP em 2013, depois ingressei na pós-graduação em gestão arquivística para me especializar mesmo dentro da temática, e tenho essa experiência com arquivos universitários e também com arquivos culturais, né? Porque eu fiquei um período no Museu Afro, responsável pela documentação deles. Atualmente estou mais dedicado à educação, né? Não sei se por vocação, mas pelo destino. E é um desafio, acho, constante todos os dias, né? Você estar dentro de uma biblioteca, dentro de uma escola, lidar com as dinâmicas todas que a gente tem, que não é fácil, né? Mas tem sido proveitoso no sentido que a biblioteconomia também dialoga muito com a educação, não tem como a gente desassociar isso, né? Também presto consultoria na área dos arquivos e também de biblioteca, e acho que é isso, assim, né? Eu falo que eu tenho uma vida muito dinâmica. São desafios diários, mas que, de certa forma, a gente acaba crescendo enquanto profissional e enquanto ser humano também. Beleza. A gente vai fazer um bloco agora de perguntas. Na verdade, são 3 blocos, porque eu não vou mesclar, então eu vou ir direto. Então, eu vou fazer uma série de perguntas, então pode ser um bate-volta para o Whindersson, para o Thiago e para o Wellington. E aí depois, se vocês quiserem, já pode ir anotando as perguntas com base nessas aqui ou em outras que podem surgir conforme a resposta deles. Aí depois, no 4º bloco, vou chamar de 4º bloco, aí vocês começam e a gente abre para pergunta também, para a gente ter essa dinâmica um pouco mais fluida, né? Aí, começar com a escola. Vamos lá? Preparados? Vamos? Então, vamos lá. A escola, ela está formando leitores críticos ou apenas consumidores de conteúdo? É uma pergunta bem astuciosa, no sentido de a gente pensar
né? Ainda mais agora lidando com o próprio ensino médio, mas também com o técnico. E a gente tem percebido, e aí abre a exceção aqui para o curso de Biblioteconomia, o nosso técnico, que a gente já prepara vocês para ser mais críticos de certa forma. Mas pensar num conjunto escola no seu padrão normal de ensino médio, eu acho que dá muito para a questão do conteúdo, né? Eu sou muito defensor, vocês sabem disso, nas minhas aulas, de que deveria existir uma disciplina, seja isso para o fundamental, para o médio, para o ensino superior, em todos os cursos, de fontes de informação e pesquisa. Porque o que a gente percebe hoje, até mesmo por conta das tecnologias, é que esses estudantes, né, assim, dão um Google ou vão à inteligência, pegam informação, não tem um senso, né, crítico de analisar isso. Né? Simplesmente eu copio e cola e tá bom. E aí o que falta, de certa forma, na essência, eu acho, da escola, é justamente também uma formação para o professor. Porque o professor também, às vezes, não sabe como lidar com isso. Né? Eu acho que é um debate muito grande dentro das escolas agora, é o uso das inteligências. Antes era muito Wikipedia, né? Lembro muito de conselheira falar, não é para usar Wikipedia. Lembram disso? A gente fez aula com ela, né? Wikipedia nunca, a não ser que se fosse para controle de autoridades, né? Porque a gente tinha essa perspectiva. Hoje é muito da questão das inteligências. E aí eu acho que é saber trabalhar isso, no sentido de que é necessário a gente ter as tecnologias ao nosso favor, né? Dentro das dinâmicas de sala de aula, mas eu tenho percebido isso, que tem, não vou dizer, acho que essa é a palavra, de que os professores, os alunos têm que repassar os conteúdos, mas não tem um senso crítico de analisar aquele conteúdo do ponto de vista de se questionar sobre, né? Estou lecionando sociologia esse ano, e aí a minha turma específica dentro da escola é uma turma muito boa, que é a turma de jogos digitais. Então a gente consegue avançar muito nos debates, nas leituras, né? Porque é um perfil diferente de aluno. Mas quando eu entro para substituir um exemplo nos cursos de ensino médio com administração e recursos humanos, né? Eu sinto essa falta. E aí eu provoco o aluno, falo, mas você está formando para administração. Você está formando para recursos humanos, que é integrado. Né? Vocês não têm esse senso crítico de fazer uma leitura, de começar a pensar fora desse eixo, é simplesmente você copiar e colar, e aí você acaba nem aprendendo, a nem questionar. Então, no meu ponto de vista, num contexto geral, eu acho que a escola tem falhado nesse sentido, né? No sentido de que não tem colocado o aluno para pensar, mas também isso eu classifico como um projeto. Né? Um projeto no sentido de que o nosso lema enquanto escola, né, é repasse. Então, vou fazer o mínimo, entregar e esse aluno vai, né? Pensar o contexto do Estado enquanto ETEC também há uma bonificação. Então, por que eu vou reprovar aluno? E aí fica então difícil a gente até, de certa forma, requerer um pouco mais desse aluno, porque às vezes a gente sabe, dependendo do contexto da escola, se a gente forçar um pouco mais, a gente tem um outro problema que é a evasão. Então a gente fica nesse dilema, né? A gente, enquanto professor, quer cobrar do aluno um desenvolvimento melhor, um senso crítico e até em relação às competências, mas aí você tem, por outro lado, o Estado e o governo, nesse sentido, que impõe muitas coisas que é isso, né? A gente passa esse aluno, vai chegar um provão, que eles têm agora Provão Paulista, um Enem, e às vezes não sabe interpretar um texto, né? Ou buscar uma fonte confiável para, de certa forma, buscar o diálogo. Certo. Pegando esse gancho que a gente vai direcionando, como você acha que os técnicos, e aí é claro, a gente está falando do espaço da biblioteca, e aí vai caber também aqui bibliotecários, como eles podem atuar como protagonistas na mediação informacional dentro da escola? Eu acho que é da função, né? Enquanto profissão. Eu acho, e aí eu acho que todos tiveram aula do Henrique, eu acho que vocês são, acho que da Roberto. Eu não tive. E o Wellington também. Né? Que o Henrique dizia muito pra gente, ele É experiente. enquanto formação, que é, se alguém me parar na rua, me pedir uma informação, eu, por essência, enquanto bibliotecário, preciso dar essa informação. Óbvio que
É um Tem gente que contexto, sai né? correndo. Não é meia-noite na rua que você vai fazer isso. Onde fica o cemitério, né? Vamos falar, É um espírito que daqui a pouco aparece uns por aqui. Animal. Então, eu acho que por essência, esse é o nosso papel fundamental enquanto profissionais. Isso para o técnico também. Né? Volto mais uma vez a dizer, fonte de informação e pesquisa é fundamental. Se eu não entendo esse contexto, como que eu vou mediar qualquer tipo de informação? No dia a dia. Né? A gente precisa entender, e aí sempre eu coloco isso para os alunos, que a gente está dentro de um eixo de educação, né, um eixo educacional e social. A gente tem duas funções importantes aí. Então, esse meu papel enquanto mediador da informação vai ser fundamental. Óbvio que aí a gente, né, sempre ouve, mas o conteúdo de fonte de informação é muito difícil, né, não dá para entender muitas coisas. Do meu ponto de vista, é o conteúdo mais fácil do curso. Eu acho. Seja aqui, seja na graduação, porque é a base, cara. Você precisa entender, né, em buscar informação e entregar isso para o seu usuário. Né? A gente vai estar na linha de frente aí dos atendimentos com serviços de referência, com as tecnologias que são fundamentais, e aí, não vou fazer esse processo de mediação porque eu estou em um chat no WhatsApp. É aí que você precisa ter todo esse repertório para mediar essa informação. Então, acho que o papel do técnico vai ser fundamental, até mesmo no sentido do cumprimento da lei de bibliotecas escolares. Né? Pensando no contexto educacional, são vocês que estarão lá. Né? A gente sabe que, por conta da legislação, isso tem demorado, se arrastado, mas no contexto que a gente entende de formação profissional mesmo, a gente sabe que os bibliotecários, bacharéis, não darão conta de assumir essas bibliotecas. Né? Então, o técnico tem um papel muito importante nesse sentido. Então, eu acho que, enquanto técnicos em biblioteconomia, a gente precisa se capacitar. E aí, pensar em mediação não é mediar o que eu quero. Né? É muito fácil mediar o que eu quero, porque eu já sei. Mas nem sempre você vai ter um usuário que vai te procurar para atender uma demanda que você já está acostumado a lidar. Isso é muito da nossa profissão. Então eu não entendo de economia, não vou te atender, não vou buscar essa informação. Quem diz que não? Você é bibliotecário, você estudou as 10 classes da CDD e da CDU. Vocês organizam o conhecimento humano. Não preciso ir a fundo, porque cada um tem as suas especificidades, de certa forma. Mas eu preciso entender um pouco, né? Então é fundamental que, enquanto técnicos em biblioteconomia, a gente tenha essa essência de mediar essa informação. E aí mediar no ponto de vista que também não manipule as pessoas, porque é isso. Né? Informação é poder. Dentro do contexto que você coloca, e aí essa eu acho que é uma frase fundamental que a gente vê aí. Você destrói uma vida ou até mata uma pessoa. Né? Então, isso é muito importante no sentido da gente entender que é uma responsabilidade enorme a gente fazer esse processo de mediação. E aí é buscar outros recursos que, de certa forma, a própria escola na sua formação não vai fornecer, mas a gente, enquanto profissionais da informação, precisa ir atrás dessas capacitações. Vamos caminhar um pouquinho mais. Obrigado, vamos lá. Tem mais uma, só que agora a gente vai entrar mais pro espaço biblioteca, tá? Quais são as barreiras que você vê hoje da biblioteca escolar para que ela venha a ser integrada ao projeto pedagógico? Isso aí. Cuidado. Olha aí, Diago. Mas aí eu não vejo por parte de uma resistência dos bibliotecários ou dos técnicos que atuam nesses espaços. Eu vejo muito pela questão da gestão escolar. Não estou falando especificamente da nossa escola, mas no contexto geral. Né? Gestão escolar, a gente coloca diretor, coordenador pedagógico, aqui coordenador de curso, orientador educacional, professores também que, de certa forma, não entram nesse diálogo, né? Não entendem o papel importante que a biblioteca tem na formação do aluno. Né? Então, por que eu vou investir em biblioteca? Ontem mesmo, aqui na frente da Câmara de Livros, a gente estava conversando com a Bia. Falei, Bia, eu vou te apresentar a Ingrid, né, que está aqui agora na escola, né? Você é da bibliotecária da ETEC, mas daqui não sou mais. Eu falei, como assim? Você lembra da Bia? Bia. Do cabelo colorido, lá da turma do Alex, lá atrás. 2017. Rapaz, faz tempo. Atrás. E aí ela contou a situação que o piso da escola rompeu, abriu um buraco
dentro da biblioteca e a gestão escolar pouco se importa nesse sentido de pensar uma manutenção do espaço e de não entender que a biblioteca tem uma importância nesse sentido, né? Hoje mesmo a gente teve uma situação da professora de física que usa o espaço da biblioteca enquanto espaço para fazer treinamentos de dança, enfim. Isso, de certa forma, motiva os alunos a utilizarem esse espaço não só para leitura, mas como outro espaço de convivência. Mas automaticamente isso vai fazer com que o aluno frequente esse espaço e passe a buscar livros, né? A buscar um espaço para leitura, para estudo. Então eu vejo muito no sentido da falta de gestão, enquanto ter essa consciência da importância que a biblioteca escolar tem. Mas também tem alguns bibliotecários que, de certa forma, né, pouco se importam. E aí eu sou muito crítico no sentido de dizer que é muito fácil eu aprender CDD, CDU, nada contra, né? Classificar tudo bonitinho, fazer isso e sentar a minha bunda na cadeira, isso é emprestar e devolver o livro. Como que a biblioteca, de certa forma, ela vai se mostrar para a comunidade? E a comunidade que eu falo no contexto geral, né? Então, para além disso, do tratamento técnico, que vai ser muito importante, mas de certa forma só serve para a gente organizar o livro na prateleira, porque o usuário, não é que não seja importante, é fundamental, mas o usuário às vezes nem vai entender aquela codificação toda que você colocou lá, né? Então eu acho que é muito do profissional também, seja o técnico, seja o bibliotecário, a bibliotecária, se mostrar também que a biblioteca está nesse espaço escolar justamente para dar esse apoio e parar com essa mentalidade que a gente só precisa emprestar e devolver o livro. É buscar essa parceria. Óbvio que sempre vai ter, dentro do contexto escolar, né, essa separação da biblioteca com o pedagógico, mas é fundamental fortalecer esses laços, né, no sentido de que tem uma reunião pedagógica, estarei lá. O que eu posso contribuir, de certa forma? Eu estou aqui enquanto biblioteca. Sei lá, professores de língua portuguesa, quais são os livros que vocês irão trabalhar para esse ano? Mesmo que a gente não consiga comprar, né, mas a gente pode fazer parceria com outras bibliotecas, EB, de certa forma, né, ou pedir doação para editoras. Então é bem nessa perspectiva, mas eu sinto, e aí enquanto agora como coordenador de curso, justamente esse afastamento da própria gestão, né, de você colocar essa barreira e não entender que, de certa forma, a biblioteca é um espaço para além de você emprestar e devolver o livro. Daí é uma luta todos os dias, gente. Né? Pegando até o contexto da nossa escola, a Ingrid está aí, que não me deixa mentir, é uma luta todos os dias. Né? Roberta está aí também. Para você tirar uma estante do lugar é uma burocracia enorme que você fala, né? Será que isso também não causa um afastamento do próprio aluno de adentrar esse espaço? Então eu penso que é justamente essa falta de parceria, né? Não digo tanto do bibliotecário, mas da gestão escolar, de entender a importância que tem. E aí pensar que, gente, a biblioteca ela vai ser o coração de qualquer instituição de ensino, né? E aí por isso eu gosto das bibliotecas universitárias, porque se você não tem biblioteca, você não tem faculdade. Simples assim pro médico. É simples, então tem que ter. Olha o regimento aqui, ó. Né? Olha o instrumento daqui. Tem que ter. Então eu acho que também, pensando nesse contexto, eu acho que falta bastante, até mesmo a fiscalização, às vezes, do próprio conselho, do sindicato, de adentrar dentro desses espaços e começar a ver, né, tipo, qual é a autonomia que esse bibliotecário, essa bibliotecária tem dentro da instituição. E aí, pensando, só fugindo um pouco na questão do lado cultural, né, que eu vejo que tem muito essa ausência de tipo de bibliotecário não poder fazer nada. Você tem uma gestão que fala, não, vai ter que ser assim. E aí, pensando no contexto da nossa formação, quem vai lidar com todo o processo de organização, de planejamento? É a gestão? Quem fez biblioteconomia? Tá. Vou continuar, vou pegar o gancho. Ó, Gabriel, E tem por favor, não me comprometa. Não, calma. Nesse sentido, né, do papel das bibliotecas escolares, especificamente delas, porque como a gente está falando das escolas, você acredita que é falta de uma política institucional, uma política pública, ou isso é uma falta de prioridade?
Ou os dois? Eu acho que são os dois, mas eu acho que é muito de prioridade. É justamente o que eu falei na fala anterior, né? Para que eu vou investir na biblioteca? Né? Vai ser o último lugar que eu vou fazer todo o investimento, isso é no contexto geral, e não deveria ser dentro da escola. Eu acho que é o primeiro lugar que deveria ser investido é a biblioteca. Mas aí a gente tem muito do pensamento que, né, para quem é fora da área, e aí isso é muito pensamento de alguns professores, de que para que livro? Está tudo na internet. É muito esse pensamento que eu vejo aqui, né, nesse contexto da educação. Ok, você não quer, mas tem gente que ainda gosta de manusear o físico, né? Ou, de certa forma, tem os seus aparelhos digitais que vai fazer, né, que vão fazer a leitura também. Então eu acho que é muito, vai das duas coisas ali, uma falta de política, embora agora a gente tenha uma legislação que eu acho que é mais específica no sentido de pensar a biblioteca escolar, mas a gente tem também as resoluções do Conselho Federal, né, e aí isso de certa forma é um ganho pra gente de levar pra gestão e falar, tá aqui na resolução, né? Quer que eu chame você? Porque eu tô assim agora, né? Tá aqui. Não sou eu que estou dizendo, tá aqui, né? E aí tem essas questões das resoluções, mas também eu acho que é muito de gestão, né? Essa falta de incentivo, né? E aí é pensar um contexto geral. E aí eu acho muito interessante quando os próprios alunos se movimentam em defesa das bibliotecas, das suas instituições, né? Eu acho que é você criar esse pertencimento dentro do aluno, de entender que aquele espaço é dele e tem que ser investido, né? Seja ele trazendo doação de livros ou o próprio governo mandando livros e recursos para esse espaço, mas também acho que o Conselho de São Paulo tem feito, o Conselho de Biblioteconomia de São Paulo tem feito ações interessantes, mas no sentido de que eu acho que ainda falta um pouco de fazer uma pressão no sentido do governo, né, e falar, olha, tá aqui, né, cadê os investimentos? A gente sabe que no Centro Paula Souza o Conselho pressiona um pouco mais, mas está faltando ainda. Então acho que vai um pouquinho dos dois, Gabriel. Gente, Nossa, claro, da gestão, uma coisa que a gente falou que é importante. No meu último contato na EPTEC, eu trabalhei na EPTEC da Coab Raposo Tavares, se alguém conhece, sim, mais ou menos, ali para, né, aquelas bandas lá, EPTEC muito boa, muito bem organizada, estruturada. E lá, eu entrei, foi logo depois do fim da pandemia e tal, foi isso. E aí estava sem, né, chamado de bibliotecário e tudo mais. E aí, enfim, né, eu estava lá e aí eu assumi um projeto de ajudar, né, a não organizar, que a biblioteca já estava organizada, né, mas abrir a biblioteca e tudo mais, né. E era engraçado que ficou 2 anos fechado, estava tudo muito empoeirado. Aí eu, né, contatei o mestre Whindersson da higienização, tá? Falei, rapaz, é assim, vai lá, tá bom, eu fiz. E aí a diretora, né, ela era muito participativa, né, e ela falou, a gente pode fazer reunião aqui, os professores? Eu falei, claro, pode, velho. Pode. Aí eu fui conversando com os funcionários, e eles falaram que antes da pandemia, quando a biblioteca funcionava tinha outra pessoa, a pessoa não deixava o pessoal usar, tipo, pegar livros, sabe, o negócio, tipo, a biblioteca é minha, sabe? Eu falei, gente, a biblioteca não é minha, a biblioteca é de vocês, de todo mundo, pelo amor de Deus, né? E aí a gente fez, né, um trabalho bacana lá e tal. E aí quando reabriu, a diretora viu todo mundo, o pessoal tem uma cultura lá de fazer muito campeonato de xadrez, né? O pessoal faz muito campeonato de xadrez e tal. E aí quando reabriu, ela viu a galerinha, né, toda lá, nossa, a mulher chorou de emoção, cara. De ver a biblioteca aberta, de estar todo mundo ali entrando e tal. Hoje tem uma ex-aluna nossa, né, formada lá, a Thaís, né, trabalha lá e tal. E desenvolve um trabalho muito legal lá também, né? Então, só pontuar isso, né? Que o Whindersson colocou da gestão, de fato, né? A gente circula por algumas ETECs, né? Tem algumas experiências aí, e a gente vê às vezes muito essa questão de bons exemplos de bibliotecas escolares em escolas particulares, mas tem também desafios lá, né? Mas a gente acha alguns bons exemplos, né, na rede pública
também, né, algumas ETECs, onde tem algumas direções que apoiam bastante, tá? Então lá na Raposo Tavares é um bom exemplo também, né? Um espaço bacana, o pessoal desenvolve bem o trabalho lá. Vou puxar um pouquinho agora para a competência informacional. Antes de você responder, eu queria que você também desse uma definição do que seria essa tal de competência informacional, porque eu acho que a gente pode estar falando competência informacional e que diacho é competência informacional, né? Eu acho que é tipo a gente falando de advocacy, e aí a gente acha, sabe aquela coisa de linguagem técnica que a gente tá tão na nossa bolha, falando tanto pra gente, que nós não percebemos que pessoas fora do nosso círculo, né, do nosso meio, não sabem o que é. Então, nesse sentido, né, eu queria perguntar assim, a competência informacional começa aqui, na escola, né, seja aquele ensino médio, no técnico, graduação, começa na base educacional. Mas você acredita que a escola brasileira, ela tem desenvolvido, né, essa autonomia crítica no uso da informação? Olha, eu defino competência informacional, para mim, como criticidade, no sentido de você saber identificar uma fonte de informação e extrair dali, de certa forma, os principais objetivos que aquela fonte de informação quer te dar. Então, eu classifico como criticidade, de você fazer a leitura de um texto e conseguir interpretar de certa forma o que aquilo está dizendo, e aí, partindo disso, você vai tomar as decisões que te cabem, né? E aí eu falo pro bem e pro mal, que cada um é isso. Trabalhar com informação é pensar nessas duas perspectivas, né? Acho que não tem meio termo, você vai usar da melhor maneira que lhe convém. Então, eu defino competência informacional como essa criticidade, porque a gente confunde muito, do meu ponto de vista, com alfabetização, que aí eu acho que é uma outra perspectiva, né? Eu penso alfabetização no sentido de você entender ali do contexto, buscar essa informação, mas a competência está para você analisar isso, né, de forma crítica. Então eu tenho essa definição. E aí, é aquilo que eu tenho defendido bastante, né? Eu acho que o segundo tem aula da professora Paula. A professora Paula é professora não só de arquivo, mas também de língua portuguesa, né, de LTT. E ela trabalha muito esses enredos de competência informacional, de você saber buscar, não só buscar, né, que isso é alfabetizar, mas ser crítico ao texto, à informação que você está procurando, né? Então, acredito eu que a escola tem falhado muitas vezes, a gente encontra educadores, mas eu volto na questão de que até muitos educadores, professores não sabem o enredo do que é essa competência informacional, porque para a gente, enquanto da área de biblioteconomia, isso está posto e a gente sabe o que é, né? Alfabetização informacional, comportamento informacional, letramento informacional, que se confunde muito também, né? Então, o que falta nesse sentido é justamente uma capacitação para esses profissionais. Então, eu não vejo a escola como preparada, não vou dizer no sentido geral, óbvio, que tem muitos professores que vão trabalhar isso, e não é só trabalhar isso em língua portuguesa, um exemplo, mas trabalhar isso em história, trabalhar isso em sociologia, em matemática, por conta agora da questão dos dados, né, de fazer essa interpretação. Então, tá para além disso, né? Não é só pensar o arroz com feijão, e não só pensar essas disciplinas que a gente aprende igual a língua portuguesa, e fazer a interpretação de um texto, mas é interpretar um texto de forma crítica, fazer o aluno pensar e refletir a partir daquilo, né? Eu tenho um exemplo que aconteceu esse ano. Eu entrei para substituir um professor de sociologia, não era minha turma, e a gente estava falando, não vou lembrar agora o assunto, mas a gente caiu na questão, como que é o nome? Fugiu agora? Do uso de drogas, né? E aí o professor tinha posto para a turma, né, e a turma tinha aceito aquilo, que quem mora na comunidade já tem tendência para cair no mundo do crime para usar droga. Eu falei, opa, peraí, voltem aqui comigo, né? E a gente foi construindo o raciocínio. Ai, professor, é verdade, do seu ponto de vista eu acho que é isso, mas não levem só o meu ponto de vista. E é isso, não é tudo que a gente coloca enquanto... Isso é para vocês, né? A gente chega aqui e descarrega muita coisa. CDD é muito bom, melhor que CDU.
e vocês tomam isso como verdade para vocês. Não vão buscar, não furam as bolhas e vão buscar fora disso. Né? A gente tem as nossas ideologias, tudo essas questões, mas a gente precisa fugir um pouco dessa bolha. Né? Eu acho que o que a gente está vivendo essa semana, né, na questão do Rio de Janeiro, e aí você vê essa polarização. Né? Hoje o que eu mais vi é bandido bom é bandido morto. Se você tem pena, que você leve para tua casa. E se você entrar em sala de aula e discutir isso com os meninos, muitos serão esses pensamentos. Então, é mostrar um contraponto, eu sempre falo isso, né? Buscar um contraponto, um outro viés, justamente para que o aluno pegue a informação que ele tem, mas que tenha um contraponto que vai fazer a leitura, e aí sim, partindo desses dois textos que vão, que tem esses contrapontos, vai formar o seu senso crítico. Eu acho que para mim competência é isso. Eu tenho uma informação comigo, mas agora o que eu vou fazer com ela? Né? Eu vou puxar para o bem ou para o mal, mas eu vou ter um pensamento. Sempre eu dou exemplo, né? Chegou alguém na biblioteca que quer ler o Olavo de Carvalho. Que seja feliz. Que faça sua leitura. Porque se a gente também pesa muito pela questão do incentivo à leitura, deixa ler. Só que o que você vai fazer? Fala, tem ele, né? Mas aqui é um outro. É isso. A gente, enquanto profissional da informação, a gente precisa trabalhar dentro disso. E aí é isso que a gente precisa ter, justamente essa criticidade, essa competência, para poder lidar com essas situações no dia a dia. Para fechar, né? Pode falar. O professor não vem ficar querendo. Eu ia te falar, né? Esse pessoal é difícil. Você estava falando da questão da criticidade e tal, e aí o lance do Olavo e tal. Ontem, numa aula, vocês trabalham no David Lenz com a galera aqui? Você trabalha? Não. David Lenz é um cara que escreve bastante sobre, né, biblioteconomia e tal. Ele vai estar até no Brasil em novembro e tudo mais. E aí uma disciplina até que, enfim, uma pessoa muito importante que vai estar aqui com vocês amanhã, né, a Valéria, né, puxa muito isso. E aí a gente estava lendo, né, um livro com a turma que chama Expect More, né? E aí um dos capítulos, ele fala muito, né, do bibliotecário, ele não ser imparcial, mas ser honesto, né? Honesto no sentido desse ponto que o Whindersson colocou. Tá, tem Olavo, né, tem um outro contraponto, aí tá aqui, né? Não vou impedir você de ler isso ou aquilo, mas eu vou colocar, olha, esse cara pensa isso, né? E o cara pensa aquilo. O que você vai fazer com isso? Uma coisa, tá, então a gente vai falar, todo mundo que mora na fila, todo mundo que é preto, se os pretinhos correr aqui, o pessoal vai descer a borracha, certo? Necropolítico, né? Então, nesse sentido. Rapidinho, isso é importante também, essa competência, a gente vê que falta no mercado isso. E isso é um diferencial do bibliotecário quando chega no mercado. Porque dessa maneira que você não pode impor alguma coisa, as pessoas não sabem levar informação hoje, quando você está numa empresa, numa área estratégica. O que você vai levar para os tomadores de decisão? Como é que você vai levar isso? E isso falta muito no mercado hoje. E as empresas, às vezes, tomam decisões erradas, muitas decisões erradas, porque as pessoas não têm essa competência. Elas não conseguem levar a informação de uma maneira clara, de uma maneira que a pessoa possa olhar e tomar a decisão dela. É isso. Então, acho que falta na escola, né, mas falta no mercado. E esse talvez seja um grande diferencial do bibliotecário, ter essa competência. Eu vou colocar o técnico, puxar, né? Eu estou deixando todo mundo bibliotecário, inclusive o técnico. É isso. Profissionais bibliotecários. Só para finalizar, para fechar o bloco, né, de escola, o que você acredita que hoje é mais urgente? Ensinar a buscar informação ou ensinar a interpretar essa informação criticamente? Eu coloco as duas coisas, não faria essa associação. Porque a partir do momento que você ensina a pesquisar e você ensinou, né? Sei lá, um exemplo, que está no enredo nosso. Os booleanos buscou a informação e encontrou, o que eu vou fazer com isso? Então eu acho que é justamente trabalhar a alfabetização, que é a busca por isso, mas também trabalhar a competência, que é criticar essa informação. Como o Thiago colocou, que isso está no enredo profissional, né? A gente trabalha muito na linha da gestão da informação, da gestão do conhecimento, para a tomada de decisão.
Então vai ser fundamental que eu tenha essas duas questões trabalhando em paralelo. A partir do momento, óbvio, que eu já me alfabetizei no sentido de encontrar as fontes de informação, eu preciso ter competência informacional para fazer a criticidade disso. Então eu não colocaria de maneira separada, dizer uma é mais importante do que a outra. As duas são importantes. E aí eu sempre falo que é essa questão da base, né? Então se a gente tivesse fontes de informação e pesquisa, né, em todos os cursos, seja no fundamental, no médio, no ensino superior, a gente já teria, de certa forma, aí, essas pessoas meio que alfabetizadas no sentido de buscar a informação, de recuperar. E aí, conforme isso vai andando, a gente trabalha essa questão da competência, que vai ser basicamente de forma complementar, porque a partir do momento que eu sou alfabetizado, a gente vai dizer assim, né? Conforme a gente vai buscando informação, esse enredo das competências vai sendo adquirido. Mas se tivermos também essa questão incorporada dentro dos currículos da escola, de competência informacional, vai ser fundamental. Porque aí você vai formar alunos que estarão para além de não só saber buscar informação, mas também criticar essa informação, né? Fazer aí essa análise, né, as analogias, furar as bolhas, que isso vai ser fundamental, até no sentido que, pensando no enredo do Brasil, que a gente vive polarizado. Então, pôr este aluno, de certa forma, para pensar em sala de aula, né? E aí eu tenho trabalhado muito na questão do enredo do ensino médio com sociologia, isso, eu venho com conteúdo mínimo, básico, porque para eles hoje é isso. Não estou dizendo que a gente não aprofunda, mas eu venho dizendo os conceitos, e aí eu ponho um estudo de caso, que eles precisam buscar informação e criar um pensamento deles, um enredo, partindo do que eu coloquei. E falo para eles, não tem certo, não tem errado. A gente vai entrar numa discussão, num diálogo. E aí, então, de certa forma, óbvio que tem o certo e tem o errado. Mas aí eu volto muito na questão do professor Ivan, né, que dizia, não tem certo, não tem errado. A gente precisa o quê? Melhorar isso. Então você consegue, de certa forma, construir esse pensamento com o aluno. Desculpa falar muito dos professores da FESP, porque vendo aqui, são todos respirando. Obrigado, Lindy. A gente encerra o bloco da escola, a gente vai para a tecnologia. A gente vai falar um pouquinho de como essa coisa, né, algo chamado tecnologia, né, acaba montando nossa vida, né, sociedade da informação, que fala, né? Então, vamos lá? Opa. Vamos, preparado? Bora. Tá, vamos lá. Até que ponto nós estamos pesquisando ou sendo pesquisados? O quanto a gente está sendo coletado, né? Pode colocar assim também. A gente está sendo coletado também, né? O quanto a gente interage com diversos modelos, né? Todos os dias, já faz algum tempo, né? Porque aí fala desses modelos de inteligência, fala com um neurocientista de inteligência, mas as máquinas não são nem um pouco inteligentes, né? Você fala que a inteligência é um negócio muito profundo, né? Acho que tudo, vamos lá. Acho que enquanto a gente é vigiado ou é colocado em bolhas, né, até pensando, qualquer ferramenta, hoje todo mundo aqui deve usar o TikTok, provavelmente. É mais fácil perguntar quem não usa o TikTok. É mais fácil, né, de perguntar quem não usa o TikTok, né, muita gente, né, as gerações e tudo mais, né. O quanto a gente usa e o quanto, né, a gente fornece, né, para esses modelos de dados, tal, de preferências, porque qual que é o objetivo? Que a gente fique mais tempo naquele modelo, né, naquele aplicativo, né? Então a gente oferece muitos dados, né, para esses modelos e qualquer outros modelos, desde, né, os aplicativos da Meta, o Orkut, né, tudo mais, querido ou não. E toda essa vibe que era positiva da Web 2, né, nesse começo da Web, vamos colaborar, vamos criar, né, e hoje a gente vê o quanto se usa, né, essa questão de criação
para manipulação e tal, e também entra na questão, né, que o Whindersson falou, da criticidade, né? Então eu acho que a gente é muito pesquisado ou coletado mais do que a gente pesquisa. A gente tem uma falsa ilusão que a gente coleta, que a gente pesquisa, mas tudo tem um limite, né? Acho que esse limite também tá chegando, né? Quanto se é coletado daquilo, né, que foi produzido de uma forma humana, vamos colocar assim, natural, né? Hoje a gente tem muito conteúdo que é produzido por IA, né, por modelos, né, e aí entra essa preocupação também. Em algumas pesquisas, né, que essa galerinha, que eu falo galerinha, né, molecadinha e tal, que vem usando esses modelos para responder, né, trabalhos, coisas e tal, e ainda não tendo essa supervisão, né, essa conversa, e às vezes, né, por diversas situações, diversas, né, ambientes escolares tal, ou instituições que às vezes só cobram aquilo da entrega, da produção, né? E aí o quanto também de repetição, de alucinação, isso vai sendo criado e jogado aí, né? E aí se você não tem, né, essa questão da criticidade, até quanto a gente tem, mas até quanto a gente consegue provar de fato, né, que aquilo foi criado artificialmente, se não tiver uma etiqueta, né, uma indicação. Etiqueta que eu falo, uma marcação, né? Conteúdo criado por IA, né? Quanto a gente tem essa capacidade, essa competência digital, a revolução das máquinas. Ouviu e já está. Exatamente. Fone gritando. Né? Ela afiou. Então, truco, né? 6. Então, quer dizer, é algo, eu acho que é algo, tá chegando num momento bem perigoso dessa história toda. Mas acho que vão ter perguntas aí que a gente vai chegar lá. Gabriel, só Pode? Vai falar da molecadinha, não é só isso, né? Você está passando por um processo de contratação, então a gente manda case para as pessoas fazem o case e mandam. E na hora que você vai corrigir o case que as pessoas mandaram, tem gente que tenta disfarçar um pouquinho, não consegue, tem gente que nem tenta disfarçar. Pega a base, joga na IA, manda fazer o PPT. Meu PPT feito para. Nem isso a pessoa mudou. Você fala assim, você está correndo com uma vaga de analista numa empresa e não muda nada. Então, acho que não é só molecadinha. E a galera não sabe usar. E aí entra, né, competência informacional, a pessoa não sabe nem como que eu vou contratar uma pessoa para tratar a informação para um diretor ou para um CEO, se ela não consegue tratar uma informação simples para mim, que não sou ninguém na fila do pão. Então. E eu acho que é justamente isso. Essa questão de não a gente colocar de uma forma negativa as inteligências artificiais, mas é justamente o que o Thiago falou, saber utilizar. Elas estão aí tão postas, não tem o que a gente fazer, de certa forma, mas é saber utilizar, ela vai te dar a base, cara. Faz muitas coisas muito legais. Mas não precisa de contratação, você vai fazer isso. E aí nem, de certa forma, você pegar aquela informação, entender o enredo e aí fazer a sua própria produção de texto. Complicado, ele estou falando para a questão do TikTok. Hoje, essa molecadinha, que eu chamo de outro nome, o que eles fazem? Não dão nem um Google para pesquisar, é simplesmente porque TikToker. Eles colocam lá a pergunta, vem um vídeo, eles vão tomar isso como verdade e vão entregar o trabalho. É assim que funciona. Então é trabalhar essa questão dessa criticidade, desse comportamento com eles. E você acha que a inteligência, né, você acha que ela democratiza ou concentra o poder da informação? Ela engana bem. Ela engana bem pra caramba, cara. Não democratiza nada. Ela ilude bem, né? Ela ilude bem. Porque assim, aí a gente pensa, hoje em dia, né, mudou bastante, né, como a gente fazia pesquisa. A gente fala Google e tal, mas tem a galera que vai, né, pro lado do TikTok, né, vai pro lado até do próprio ChatGPT, né, que aí também já lançou na semana passada um buscador, né? Buscador não, um navegador, né? Tentando quebrar a hegemonia do Google, né? Por mais que tenta-se isso, o Google ele tem uma fatia muito grande do mercado, né? Ainda de buscas, tem
pensando nas Américas, né, tem alguns países que ele não entra, mas ainda tem uma fatia bem interessante. Então, democratizar jamais, né? Ela engana muito bem, né? Ela acaba não escondendo, mas passando, né, por cima de algumas questões, né, que envolvem a parte de direitos autorais, né? De que modo, né, essas bases são treinadas, né? Até, eu não sei se vocês têm costume de ouvir podcast, tá? Tem podcast Café da Manhã, teve um episódio algumas semanas, não sei se foi mês passado, enfim, alguns meses aí, que aí os repórteres estavam trazendo uma reportagem lá de fora, né, onde algumas big techs estavam assumindo e fazendo acordos com grandes editoras que, de fato, eles usaram obras completas, né, que não tinham autorização dos autores para treinar os seus modelos. Né? Mas como é que eles conseguiram isso? Todo mundo sabe que, de uma forma ou de outra, a gente consegue, né, pirataria, né, uma vez na web, sempre na web, aquela coisa. Quem nunca, né, baixou um livro, um PDF e tal, pô, é caro o livro, não é barato, né, beleza, então, uma vez na rede, sempre na rede. Você tem alguns bancos grandes, né, onde você consegue baixar material. Então, obviamente que esses modelos, né, eles conseguem consultar, enfim, é base de treinamento, né. E aí entra, né, a questão da lei também nessa história toda, né? Como é que a legislação está se comportando, né, para poder tentar inibir, né, esse comportamento? Porque quem escreve, não sei se alguém aqui, né, escreve, sabe que para o autor, para a autora é difícil pra caramba, né? Essa parte de você escrever, vender e tal, enfim. Então, nessa cadeia toda, o autor ele sofre, né, muito, né? Vamos dizer assim, quando ele consegue ser finalista, né, de uma premiação grande, né, ou, por exemplo, o Prêmio Jabuti, né, a gente teve uma aluna lá, a Jo Freitas, né, uma poetisa, uma mulher negra e tal, que ela foi finalista do Prêmio Jabuti, né, até a própria, uma vez eu ouvi acho que foi a Sueli Carneiro, foi isso, foi uma outra autora que eu esqueci, que falou também dessa questão. Depois que ela começou a ganhar dinheiro com o livro, ela ganhou uma premiação, não sei se foi a Sueli Carneiro ou outra autora, não lembro agora qual foi, uma mulher negra, né. Então, tem esse impacto dos modelos que eles vão passando por cima, né? E até voltando um pouquinho, né, nessa história desses modelos que a gente tem. Quem lançou, né, o primeiro foi o OpenAI, né? Quem que era o OpenAI? Ninguém conhecia o OpenAI, certo? Você conhece o Google, você conhece a Microsoft, né? Você conhece um monte dessas big techs. Mas tem a questão da reputação, desse desenvolvimento, né, que eram feitos, né, por essas big techs, da própria Google também, né? Você acha que eles não estavam desenvolvendo nada nesse sentido? Claro que estavam desenvolvendo. Qual dessas big techs teria coragem de lançar um modelo desse no mercado? Certo? Quem conheceu o OpenAI, ela lançou, né, o ChatGPT, pô, você escreve lá qualquer coisa e tal. Ele joga, ele alucina pra caramba ainda, né? Antigamente alucinar tudo bem para todo mundo, o que é o conceito de alucinar, o modelo alucinar? Quando ele cria coisas, né, que de fato não existem. Isso é algo muito perigoso também. Até um outro exemplo de uma outra aula lá, que a gente fez sobre racismo algorítmico, né, que o professor falou, né, o Wanderson lá, que ele tinha feito um uso de um prompt e tal, e aí dentro das referências devolveu um autor, uma autora, o título do livro certinho, só que a editora estava errada. O perigo dessa história toda, né? Quer dizer, ou é só editora, não é só editora, é uma informação que estava ali. Né? Ele conhecia a autora, né? Ele conhecia o livro e tal, mas ele falou, isso aqui não está batendo. Né? Ele foi atrás e ele viu que realmente era uma informação errada, era uma alucinação. Né? Então, pensando nisso tudo, né, na pressão que as big techs fazem contra a questão da legislação, da regulação, vamos dizer assim, elas não democratizam nada, né? Elas estão só pensando no seu próprio interesse, né? Para manter o hype, sabe? Manter o hype. Então, dinheiro é investido, entra no lance do mercado, né? Se você investe, tem que ter retorno, mas não está tendo tanto retorno assim. Até quando a gente vai manter a hype? Mas é por aí.
entrando nesse hype, né? Você acredita que ferramentas como o ChatGPT, Gemini, DeepSeek, as ferramentas, né, de inteligência, você acredita que elas reduzem ou ampliam a autonomia informacional das pessoas? Cara, eu acho que elas, pensando no contexto que a gente tem aí vamos olhar com profundidade algumas coisas, né? Vamos olhar no nosso cenário, né, brasileiro. A gente tem um grande problema na educação, né? Não só no técnico, no superior, tal, né? Também já lecionei no ensino médio, né? Um período tal da minha vida. Eu tenho 2 filhas, uma tem 15, outra tem 9 e tal. Então a gente, né, frequenta ali educação municipal, estadual, né? Então você tem um grande problema, né? Com a valorização dos professores, da escola, né? Para algumas, né, pessoas, para alguns contextos, né? Às vezes você ouve, estudar para quê, né? Estudar para quê? Então, se você tem todo esse cenário, né? Onde até o próprio governo já faz um bom tempo, né? Que praticamente empurra, né, os estudantes, que não tem nenhuma política, um olhar, né, adequado com diferentes, né, tipos de estudantes, como eles aprendem, né, como eles podem ali desenvolver uma máquina de formar pessoas, né, ou de empurrar pessoas ali para frente. Então, esses modelos não dão nenhuma autonomia para a gente, né? Eles acabam cada vez mais, acho que tentando fazer a gente dependente, né? Dependente em vários sentidos. Teve o lance do Estúdio Ghibli, né? Pô, era mó legal fazer bonequinho, né? Você fazer bonequinho lá seu, tá? Que bonitinho, né? Fazer bonequinho, né? Aí você, né, vê o Gama, né? Você cria lá, tem gente que é Gama na veia, né? Enfim, né? Não consegue criar, né, um raciocínio, uma sequência, né, de uma fala para você colocar no slide. Pode até ser meio antiquado você falar de usar um PowerPoint, né? Mas todo mundo já fica, né, com aquela emoção, né, no coração quando você tem que vir aqui na frente falar, né? Aí você fala, pô, o PowerPoint ajuda bastante, mas tem gente que não tem nem condições, né, às vezes de entender, né, como você vai pensar aquele raciocínio que você vai colocar no PowerPoint. Você não vai jogar um bloco de texto. Ou, né, pegando um contexto corporativo, lá no escritório, às vezes falava assim pra gente, vocês têm, sei lá, 10 minutos para falar de um produto que vocês estão lançando, produto digital, tá? Que vai ser útil para aquela área. Mas vocês têm que falar o quê? Em 2 slides disso? Ou você montar o seu raciocínio, né, para você colocar aquilo. Então, quer dizer, usando esses modelos que trazem as coisas de uma forma muito, muito rápida, né, ele acaba atrapalhando, né, vamos dizer assim, a nossa maneira de construir esse raciocínio, né? Tempo, você parar, estudar é fácil, né? Todo mundo está aqui primeiro, segundo módulo, certo? Poderia estar, né, na minha casa, vendo novela agora, né? Não, a Beth Hotman morreu, ressuscitou e tal. Enfim, né? Tava aí, tem a novela que tava lá, tem o jogo hoje também. Mas vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui fazendo um ato de resistência muito grande, né? Para cada um de vocês. Na sua história, na sua vida, né? Então a gente está aqui estudando. Aí uma coisa, né, que eu estava aqui pensando, falando de estudo, tem um cara que se chama Miguel Nicoleles, não sei se já ouviram falar desse cara. Miguel Nicoleles e tal. Ele participou do Roda Viva, eu também estava ouvindo ele, né, há um tempo atrás aí, e aí ele estava falando da questão da neurociência e o quanto, né, o cérebro ele trabalha, né, usa energia, né, se esforça, enquanto a gente faz esse processo de ler, aprender e criar, né? E o quanto de impacto isso traz você usando esses modelos, porque ele é muito rápido, né? Então é confortável. Todo mundo gosta de ser bem tratado aqui, né? Ninguém é sadomasoquista, certo? Não. Não, né? Então todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Então, se o cérebro ele percebe que isso ele falando, tá? Ele tem esse estímulo de facilidade de você, né? Você vai lá, você faz um prompt simples, médio e tal, e ele cria alguma coisa para você, né? Então ele vai aprendendo, tá? Então esse é o caminho gostosinho, belezinho, é fácil, né?
Então, isso, né, vai criando esse problema. E ele disse também que tem algumas pesquisas com estudantes que fazem uso desses modelos, que ele fala uma frequência, né, cerebral, ela diminuiu, né, conforme eles foram utilizando esses modelos. Né? Então, quer dizer, ele não dá autonomia, ele vai prendendo a gente e vai dando essa sensação de que é gostosinho, que é bom a gente usar. E pensando nisso, o que você acha que as bibliotecas, elas podem... O que elas podem fazer para atuar como um contrapeso a esse mundo algorítmico, né? Sim. Olha, eu acho que capacitando as pessoas, né, demonstrando para elas, até o Whindersson falou da questão da publicidade, é fundamental isso, né? E demonstrando como essas ferramentas podem ser utilizadas, tá? Aqui, não é quem é contra, né? Quem é crítico, a gente não é contra usar a ferramenta, né? Você usa, né? Tá lá. É que nem a gente pensar, um martelo. Todo mundo já usou algum martelo, certo? Para pregar, para tirar um prego, para bater na mão, né? Às vezes acontece isso e tal. Mas quem inventou o martelo, ele inventou para essas duas funções, certo? Para pregar e despregar. Eu posso, num momento de fúria, arremessar esse martelo em alguém. Mas ele não foi feito para arremessar em ninguém, ele foi feito para pregar e despregar. Ele é uma ferramenta, então você precisa de uma orientação, né? Para como você vai, né, utilizar. E como toda ferramenta tecnológica, a única certeza que a gente tem que vai dar erro, certo? Isso é uma tatuagem que eu preciso fazer, assim, sabe? Que eu falo isso toda vez, eu falo essas histórias. As meninas vão me bater, quando eu falo disso, né? Mas de fato é isso que acontece, né? Toda ferramenta ela tem um percentual de erro, de problema, né? Então, eu acho que as bibliotecas, né, em diferentes níveis, e até você vê muito essa questão, a galera fala, faça vídeo, aprenda a fazer isso, blá 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 blá. Mas tá, a primeira pergunta o cara que vai te dar esse curso, ele vai te ensinar, né, alguma coisa, ele está usando a versão paga ou gratuita? Já começa por aí, certo? Uma bela de uma diferença. Eu fiz um curso no ano passado com o pessoal lá do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. É muito bom, quem gosta de tecnologia, seguir essa galera, é bacana, eles têm bastante material. E aí o professor morava lá no Canadá, tal, ele usa um monte de modelo, o Cloud, o Gemini, o Gama, né, outros modelos para criar um monte de coisa. Só que assim, ele está num contexto onde ele é professor de uma universidade de Montreal, a universidade dá dinheiro pro cara para ele pagar essas ferramentas. Eu vai se fuder, né, meu? Porra, né? Não tem nem esse dinheiro nem pra. Aqui na cidade de São Paulo, o prefeito nem acha que a gente que é professor que tem que pagar metade da condução, né? Entendeu? Então, assim, tá, esse é um ponto importante. Aí, nesse cenário de gratuito, pago, ou até mesmo de demonstrar, de falar das ferramentas, eu acho que é esse olhar ou resgatar essa questão de treinar, de mostrar para as pessoas, olha, a ferramenta é assim, ela pode ser usada para isso, isso e aquilo. É a história da pesquisa, né? Certo? Alguém está trabalhando em algum local, alguma biblioteca, estagiando. Se for com a professora Mariana visitar, né? A Roberta também, né? Leva a galera para visitar, que eu vejo que essas mulheres tudo só vão lá no Instagram, tudo, né? Tudo chique, pessoal, chique aqui, eu vejo vocês, né? Todo mundo lá visitando. Toda biblioteca ela tem um sistema, certo? Né? Quem ensina a catalogação para vocês agora? A Dani, a professora Dani, né? Você tem, né? Tem os padrões, tal, tem os sistemas, né? Todo sistema ele tem a sua maneira de trabalhar. Vocês aprendem a técnica com ela, certo? É muito bem aprendido, né? Agora, quando vocês vão atender uma pessoa, vocês precisam orientar as pessoas a utilizar aquele sistema. Então já está aí, já na essência do nosso trabalho, a gente ensina as pessoas a usar ferramentas. Então acho que nesse ponto a biblioteca pode entrar também. Bom, para finalizar esse bloco, né, a nossa vida, né, ela está sendo muito mediada por algoritmos, em tudo, na verdade, né? Desde uma escolha de um filme, numa plataforma de streaming, ou até mesmo quando a gente vai fazer uma compra ou fala, né? Eu quero comprar alguma coisa e de repente aquele algo começa a aparecer para você na tela. Isso é uma vida algorítmica, né? Ainda existe uma livre escolha na busca pela informação? Livre escolha?
a não ser que você tenha um senso crítico, você também tem um pouco de curiosidade para você sair dessas bolhas nas quais a gente é colocado, né? Ir atrás de outros buscadores, né? Por exemplo, sei lá, usar um DuckDuckGo, por exemplo, da vida, né? Alguém conhece o DuckDuckGo? Sim, né? Então você buscar, né, um pouco além dessa ponta do iceberg, que é aquele lance da grande imagem da Deep Web, né? Que o Google Index está na pontinha ali do iceberg, né? Então você buscar alternativas, né? E buscar alternativas, né, é você voltar na essência do início da web, né? Então foi em 2001, 2002, a gente fala assim, 2002, cara, tal, né? Aí você fala anos 90, tal, web de escada, velho, que você usava o web e o telefone não funcionava. A época que a linha telefônica, gente, era a linha telefônica fixa, que não existe mais esse lance de fixo, às vezes era o valor de um terreno, cara. Meu pai é um cara que adora, assim, adora não, ele fazia bons e maus negócios, né? Sabe? E aí, uma época ele era um cara que investia assim, né? Tem um cara da terra que trabalhava fazendo casa, hoje ele tem 80 anos, tá bem, agora tá só rindo com as netas dele, nem trabalhar mais, não tem mais físico para isso. E ele fazia muito rolo assim de comprar terrenos em locais, às vezes que ele apostou que um dia ia ter alguma melhoria e não teve até hoje, né? Enfim, vai estar lá o terreno, né? Quem sabe a gente faz algum outro rolo. Mas uma vez ele trocou um terreno por uma linha telefônica. Ele trocou um terreno por uma linha telefônica, exatamente. Uma época que a linha telefônica valia muito dinheiro, né? Era esse lance do... E aí nessa época, quem tinha web não tinha internet em casa, nem telecentro e tal, né? Equipamentos públicos para usar, tinha uma galera que na rua lá tinha e tal. Então, desde essa época, né, onde você tinha internet de escada, disquete, né? Disquete é doce, ó. Disquete era quando a gente salvava coisas, né? Disquete é aquele ícone de você salvar, né? Que ninguém sabe o que é o disquete fisicamente, mas você conhece o ícone. Aí a pergunta e dá pra trocar o ícone de salvar de disquete pra outra coisa? Dá, né? Eu já perguntei isso algumas vezes, a gente entrou em vários debates, sei lá, nuvenzinha, né? Seta pra cima, pra baixo e tal. Mas esse não é o ponto. Mas voltar na época da web, porque a essência da web é ser um espaço livre, né? Para você usar, para você criar, né? Então, você buscar alternativas, né? Para você conseguir lutar, resistir, né, diante dessas bolhas e aí você ter uma certa autonomia. Tem possibilidades para você fazer isso. É difícil, aí entra na questão de você ter essa sede de aprender ou curiosidade, buscar, enfim, informações e aí você conseguir sair dessas bolhas. É difícil, né? Porque você tem um monte de situação no meio, mas não é impossível. Obrigado, Ed. Antes de eu fazer as perguntas para o Thiago, eu vou fazer só uma mudança do que foi debatido até agora. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta? Vamos mudar um pouquinho a dinâmica, porque senão vai ficar muito palestra, né? E não é a proposta. A proposta é a gente discutir realmente. Então, no eixo de escola, no eixo, né, de tecnologia, algoritmo, alguém tem alguma colocação também, não precisa ser exatamente uma pergunta, né? Para os nossos convidados eles também poderem comentar. Ninguém? Então, continua. Eu queria fazer um comentário. Assim. Vai lá. Eu, esse ano, tive uma experiência trabalhando num colégio particular, né? E eu achei interessante o que o Whindersson falou, porque lá é um polo assim. A biblioteca ela é estruturada, o acervo tem um material adequado, até um pouco em excesso, porque lá já foi universidade também, hoje não é mais. Só que tinha essa dificuldade, a direção tem um olhar cuidadoso com o ensino fundamental, só que quando chega no ensino médio é como se não existisse mais. E aí eu nessa experiência que eu tive lá, eu tinha essa preocupação, porque eu queria que eles fossem, e eu acho que eu cheguei a comentar com alguns professores que eu via isso.
porque a biblioteca não é só mais esse espaço que você vai lá pesquisar um livro, ou você vai, né, pesquisar, ela está abarcando outras questões. E teve alguns alunos que frequentavam lá, que eles traziam jogos, traziam outras coisas. E eu queria tentar pegá-los por esse ponto, né, para poder desenvolver alguma coisa, para fazer se interessar por alguma coisa que tivesse lá no acervo. Eu não conseguia por conta disso, elas colocavam essa barreira, ah não, só vai entrar lá se for para poder ler, se for para poder pesquisar, e às vezes eles não querem mais utilizar a biblioteca, né, para isso, eles querem usar para outras coisas. E aí eu queria comentar sobre isso e queria que vocês falassem também assim, porque tem essa diferença, né? A escola particular, ela é preparada, ela tem um acervo, só que ao mesmo tempo o público que está lá não tem o interesse de usá-la, né? Não quer. Enquanto o aluno que vem da escola pública, ele às vezes tem um espaço lá, só que tem as deficiências e que às vezes a gente não consegue contornar. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como que a gente pode melhorar, né, essas estruturas ou pensar em outras coisas para poder né, fazer quem tem esses acessos usufruir deles de forma adequada, e os que não têm e que querem muito, como que eles podem melhorar aquele ambiente que eles têm, né, fazer reconhecer que aquele ambiente, aquele espaço é válido, com aquilo que eles têm, eles podem alcançar outras coisas. Eu quis comentar sobre isso. Eu acho que foi muito do que a pergunta que o Gabriel colocou sobre o projeto político pedagógico, né, dessa parceria. Eu acho que a gente tem as escolas particulares, tem todo um investimento, de certa forma, muito bom na composição dos seus acervos, mas que também tem as suas problemáticas no sentido de que você vai ter gestores que vão pensar só dentro dessa perspectiva de que é um espaço para estudo, espaço sagrado de silêncio, que é essa perspectiva que muita gente tem, e a escola pública que às vezes tem uma sala de leitura ali minimamente colocada e que muitas das vezes quem está lá é o professor readaptado, e aí a gente enquanto bibliotecário bate muito neles, mas eles são fundamentais nesse sentido, porque na ausência de bibliotecário estão lá cumprindo o papel de dar informação, né? Eu fico muito bravo quando eu vejo bibliotecários batendo nos professores que têm os seus projetos, porque eu também já fui professor de projeto de biblioteca e sei como que funciona. A gente que vem de ETEC, né, no dia a gente sabe por trás das situações. Mas eu vejo assim, nas particulares, eu acho que o grande calcanhar é justamente essa questão de que a gente tem percebido, né, nesses últimos anos. Da questão de, eu estou pagando. E é isso também que é muito posto na particular, né? Dependendo de um livro que você coloca, né? É todo um auê pensado, no sentido de que o pai vai questionar por que a escola trabalhou nesse livro com um aluno. E aí, então, eu acho que a gestão fica muito nessa questão de retaguarda. No sentido, olha, tem esse espaço que é só para leitura, para estudo, e é para isso. Outras atividades, de certa forma, é fora da biblioteca, né? Pensem assim, de certa forma. Quando, na verdade, é o que você colocou, Bruno, no sentido de que essas outras dinâmicas que devem acontecer, que já acontecem nas bibliotecas públicas, de você pensar outras maneiras de atrair o público. E aí, partindo disso, você vai pensar atividades de leitura, né, de desenvolvimento de alfabetização, de competência informacional, mas eu sinto essa questão da própria gestão de não ter esse olhar. E aí eu acho que o que a gente peca também enquanto profissional, no sentido dos profissionais de bibliotecas escolares, é que é justamente a questão desses debates dentro da área. E aí a gente não pode dizer que não temos esses debates. Temos esses debates. Aconteceu recentemente um fórum de bibliotecas escolares, né, que deu bastante possibilidades dessas, eu acho que não só bibliotecários, mas diretores, professores participarem, né? E a gente, quando bibliotecário, profissionais da informação, estávamos lá debatendo sobre isso, porque é fácil também culpar a gestão.
mas é a nossa parte enquanto professor, enquanto pedagógico, né? Porque gestão vai olhar, gente, no sentido de que, tipo, tem que ser assim, assim, assado. O dia a dia de uma biblioteca não vai saber. Então, cabe a gente, enquanto profissional também, bibliotecários, né? Profissionais da informação, de chamar essas pessoas, convidá-las e falar, olha, vamos ao fórum de bibliotecas. Ah, mas é presencial, tem online. O conselho tem feito isso, né? Ou fazer essa troca de experiências, pegar os colégios, né? Que tem atividades que são bem desenvolvidas e fazer um bate-papo, trazer para dentro da sua biblioteca e falar, vamos lá, né, gestores, vamos dialogar, de certa forma, e ver o que a gente pode fazer. Mas vocês queiram falar da professora Val, acho que a gente teve aula com ela, né? Conviveu, de certa forma, muito próximo também. Ela tem uma frase, que é a professora da linha de gestão da inovação, gestão de qualidade, que ela fala, nada se cria, tudo se copia. E é isso, tem coisas que dão certo em outros espaços que, sem recurso nenhum, eu consigo trazer para na minha biblioteca. Mas os gestores precisam ver isso, né? E aí eu falo também, vivenciando experiência própria, dentro da própria festa, que eu sempre falo, Casa de Ferreira e Espeto de Pau, enquanto você não faz e mostra e chama para ver, você não está fazendo nada. E aí pensar dentro do contexto de uma escola pública, a gente sabe dos desafios enormes, mas também isso não isenta, de certa forma, de fazer essas coisas. Parcerias com bibliotecas públicas. Ah, não tenho biblioteca, mas eu tenho uma sala de leitura, né? Por que não? Sei lá, vou visitar a BSP, vou na Vila Lobos, que são bibliotecas que têm um ar de bibliotecas vivas, porque é isso também, né? Para o aluno ali da escola pública, se você não coloca ele dentro desse enredo, ele vai achar que a biblioteca é um local de silêncio e de castigo, porque é isso que é posto de uma sala de leitura, né? Quem gostava de uma sala de leitura? A não ser que fosse para desenhar, né? Desenhava, não, na minha tinha, mas a gente pensava muito a questão ambiental. Os professores falavam, olha, quando chegar 2025, 2082, o mundo vai estar dessa maneira. E é o que a gente está vendo, de questões climáticas, né? Mas a gente não tem um profissional ali, de certa forma, capacitado. Mas tem as bibliotecas públicas que vêm suprir isso. Então eu acho que é uma via de mão dupla, de quem está lá, mas também dos gestores, e a gente, enquanto profissional, de entender que eu sozinho não vou conseguir fazer as coisas. Então, se a gente tem um fórum todo ano de bibliotecas escolares que debate isso, é fundamental participar. E eu me coloco nessa situação também de, às vezes, pela demanda do dia a dia, eu não tenho tempo, deixa para quem é. E é assim que a gente vê. Quando, na verdade, é um espaço que a gente tem para troca dessas questões. Né? Esse ano veio uma temática muito debatida, que foi a questão antirracista. Né? Que as bibliotecas escolares, ainda mais as de colégio particulares, vêm sofrendo muita censura em relação a isso. Cadê os bibliotecários? Cadê os bibliotecários dos grandes colégios que estavam lá? Então é pensar dentro dessa perspectiva. Mais uma outra pergunta aqui. Então, boa noite. Boa noite. Tudo bem? É uma reflexão assim que eu queria trazer de vocês, tanto nessa questão profissional também, de como a gente, sociedade, tanto técnico, quanto pessoa, quanto profissional, bacharelado, pós, que historicamente a gente tem uma distorção muito grande de informação. Isso a gente pegando o nosso querido Museu do Ipiranga, ao qual várias referências de obras artísticas referenciam um momento histórico que é ao contrário do que realmente acontecia ali naquele momento, certo? Ao longo de muito tempo, de várias questões, tanto dos historiadores, como é o caso da biblioteca de... sumiu o nome? Babel... Isso, biblioteca de Babel, ao qual foi tacado fogo, e aí tem vários historiadores que contam uma história, que contam outra, mas no final das contas acabam retratando sobre a barbárie, ter vencido a informação e tudo mais. Como a gente, como uma pessoa, representatividade social, ao qual a gente anda por ali, anda por cá, e a gente recebe uma informação vindo de diferentes pontos dentro de um trabalho, quando a gente trabalha com documentação, dentro de dados ao qual a gente recebe para poder passar para uma instituição, seja ela de questão pública, ou seja ela de uma questão privada, a gente como pessoa que se vê dentro de uma sociedade ao qual a gente recebe
informações boas e ruins, da época da Era Vargas, pegando de exemplo, como também a gente não tem algumas informações para dizer quem seria Borba Gato. A gente receber essas informações em mãos e saber dizer para aquela pessoa à nossa frente, de um grupo social, do futuro, que, ó, isso aqui não é o de acordo com o que está dizendo aqui, e sim o que é isso. Como a gente, tanto como técnico, quanto como profissional de bacharel, pessoa social, a gente consegue realmente colocar o pé ali e dizer, ó, essa censura ou essa modificação pode estar querendo dizer, não é isso exatamente, de uma forma efetiva. Essa é a pergunta. Acho que dialogando, né? Dialogando, trazendo, né? As referências, né? Não só referências, mas enfim, pontos, né? Onde a gente consegue construir um argumento, um raciocínio para você mostrar para a pessoa, né? Outros caminhos, né? Que foram construídos para chegar nessa primeira narrativa que ela é errada, né? E dizer, tá, então, por que, né, não se fala a verdadeira história, né, dos bandeirantes, né, que mataram, né, os povos originários, né, violentaram as mulheres e tal, e aí você tem aquela questão, ele é um herói nacional porque ele desbravou, ele abriu, né, então você usar, eu acho muito que se fala da questão da decolonização, né, de você decolonizar os seus saberes. E aí a gente pode, né, usar, acho que com diversas ferramentas que a gente tem, sejam ferramentas tecnológicas, né, ou muitas vezes se valer, né, de conhecimentos ou de informações ou documentos, né, que existam em diferentes acervos. Pô, às vezes o meu acervo não tem tanto documento assim. A gente ir atrás de outros acervos, né? Eu estou fazendo um trabalho com o pessoal do Museu Afro, né, com a bibliotecária especificamente, no acervo, né, o Whindersson conhece lá, tá bem. Cara, o acervo da biblioteca do Museu Afro, da Biblioteca Carolina Maria de Jesus, é um acervo riquíssimo, não só de história da religião, né, de religiões de matriz africana, né, e um cara também um homem de religião de matriz africana, há 19 anos, mas também da história dos povos africanos. Tem muita coisa, cara, muita coisa que você não acha, né, para você comprar. Né? Então, você buscar esse tipo de local e conversar com pessoas assim, para de alguma forma você construir esse diálogo, esse raciocínio, e você de algum modo intervir, seja até utilizando ferramentas, né, que a gente consiga se conectar com diferentes gerações, seja, sei lá, através do perfil do TikTok, na biblioteca, num pequeno grupo de pessoas aqui na sala de aula, e com isso a gente, né, transformando esses pequenos espaços e pessoas, e que isso seja levado para frente. Eu penso dessa forma. E entra muito no que o Whindersson falou sobre você mostrar opções para a pessoa. Você não, olha, isso aqui está errado, essa história está errada, a correta é essa. Mas se a pessoa quer ler aquilo, ela quer ver isso, tudo bem. Mas mostra, ó, você já viu isso aqui também? Ele tinha comentado. Olha que forma, deixa a pessoa formar a opinião dela, mostrando as opções que ela tem. Acho que essa que é a nossa função. Mostrar as opções, mostrar os caminhos, porque se a gente mostrar, ó, isso aqui é o certo, a gente vai acabar entrando no que a história fez, né? A história conta quem ganha. Essa é a verdade. E a gente não pode tomar lado nesse sentido, porque a gente é profissional da informação. Então, por mais que a gente tenha nosso senso crítico formado, mostrar para as pessoas ali, ou para a pessoa que, ó, tem esse caminho. E eu acho que quando ela chegar nesse caminho, ela vai acabar replicando com outras pessoas, porque ela chegou. Quando você coloca alguma coisa, entra em choque. E aí a gente entra nessa polarização que vai um gritar daqui, outro gritar dali, e ninguém vai sair do lugar. Então é isso, a gente como profissional da informação é mostrar os caminhos, eu sei que é difícil, mas sem tentar enviesar, porque às vezes a gente escuta um monte de besteira, tem momentos, até brinco falando, tem momentos que eu não bato tambor para o maluco dançar. Você fala assim, tá bom. É você tentar mostrar, quando você encontrar resistência, fala, tá bom, vai lá, vai morrer no Brás. Mas, tipo,
é você tentar mostrar caminhos que a pessoa chegue na conclusão, né, e consiga aprender aquilo da forma correta. E puxando um gancho aí também, eu acho que é pensar muitas questões de preservação dessa documentação, né? Porque é isso, porque se eu não preservo, isso vai embora. E aí, eu sempre trago nas minhas aulas as questões de Borba Gato, de Monteiro Lobato, que a gente sempre fala, né? No contexto, se eu não fosse um bibliotecário, né? Da área de preservação, bota fogo mesmo, destrua, acabe com isso. Só que a história vai se repetir. E aí a gente, dentro do contexto do livro, né? Dessa produção, que a gente está vendo, que os livros estão sendo reeditados sem os trechos considerados racistas, né, homofóbicos. Tudo bem, quer retirar? Retire, mas contextualize. Não é só retirar. Por quê? Eu sempre falo isso, né? Se a gente chegou até aqui e viu Monteiro Lobato como racista, é porque essas obras foram preservadas. Daqui para frente, se essa geração nova pega esses livros sem esses trechos considerados racistas, então, não sei se vocês acompanham, eu gosto muito de novela de época. Não tenho tempo de assistir, mas eu gosto, né? E aí sempre agora, quando você vai lá no Vivo, enfim, eles falam, né? Isso retrata o contexto de uma época. E isso é fundamental. Vou tirar Monteiro Lobato lá da biblioteca? Não. Deixo lá, mas vou contextualizar. Isso é muito importante, porque senão todas as práticas que a gente vem desenvolvendo de combate ao racismo, à homofobia, se perde, é um apagamento da história, né? Então a gente precisa preservar isso. Óbvio que no dia a dia a gente queria botar fogo, rasgar, né? Mas não podemos enquanto profissionais da informação. Então é preservar isso também, porque senão a história vai se repetir, né? Então eu tenho muito comigo essa perspectiva de preservação. É fundamental, seja para os acervos arquivísticos, museológicos, bibliográficos, é fundamental. Então vou lá, pego o Borba Gato, boto fogo, acabou. Não. Meninas da museologia, né, que vieram da museologia. Por que não fazer o museu dessas obras que foram retiradas e contextualizar isso? Pegar os alunos lá do Fundamental em História, né, levar e falar, olha aqui. Porque isso é uma prática de combate ao racismo e às outras práticas discriminatórias, né? Então, é muito nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar. Está vendo como que é importante o nosso papel enquanto profissionais da informação? Porque eu poderia muito bem manipular, né? Dizer, não, é isso, acabou. Pelo meu viés ideológico que eu tenho, eu vou fazer isso. Mas e aí? Daqui para frente? O que a gente tem visto são essas reedições de livros sem esses trechos, e aí isso me preocupa de certa forma, porque, né? E aí também pensar no contexto atual, quem a gente enaltece hoje e coloca como posto como verdade, e daqui 5, 10 anos, porque é isso, o mundo se modifica. E aí, quem você defende hoje, daqui 5 anos pode ser considerado homofóbico, racista, tudo isso. E aí se eu não preservo isso, o que vai acontecer? Obrigado, gente. Vou caminhar aqui, porque, né, a hora... O tempo hoje, tá né, bom, essa Sapucaí é grande. Então, eu não sou professor no momento que eu vou rápido. Olha, só porque a gente vai falar do mercado agora, mercado de trabalho, né, pode entregar o currículo. Então, vamos falar agora sobre o mercado de trabalho, então, esse tema. São algumas perguntas, então já vou fazer 2 em uma, porque elas estão relacionadas. Que é assim, por que profissionais da informação ainda são subvalorizados, apesar de lidarem com um recurso mais valioso, a informação, e o que o mercado hoje ele espera de nós, né, profissionais da informação? O mercado não sabe o que esperar de nós. Eu acho que às vezes nós mesmos não sabemos o que esperar de nós. E o mercado não tem noção do que o bibliotecário pode fazer. Então ele não espera nada do bibliotecário, ele espera que a gente fique numa biblioteca. E tá tudo certo se vocês quiserem ficar, gente. Mas o mercado não sabe onde a gente pode chegar com informação. Quando a gente chega numa empresa, a gente começa a ver outras pessoas que trabalham com informação que não são bibliotecários,
Aí você fala assim, mas por que essa pessoa está apresentando isso assim? Por que ela está segmentando a informação assim? Ou porque você está falando, né, de slide, ou você vai fazer um relatório para um diretor ou para um gerente, e aí você fala, por que a pessoa está mostrando essa informação assim? E está tudo certo, porque nunca ninguém fez de maneira diferente. Eles pegam um relatório e vão replicando, e aquela informação vai chegando de qualquer jeito nas pessoas. Então o mercado não sabe. Eu comentei, né, no começo, quando eu fui fazer entrevista, primeiro eu fui fazer entrevista numa empresa de equipamento médico, e eu fui conversar, a empresa chama Stratia, eu fui falar com o Felipe Stratia, que é o herdeiro da empresa, hoje ele é vice-presidente. Ele era diretor de estratégia, na época ele falou, por que eu vou contratar um bibliotecário? Tinha gente com pós em entrevista de mercado, um monte de coisa lá. E aí eu comecei a linkar tudo que eu aprendi na faculdade e o que eu pesquisava com o que ele precisava. E como eu ia encontrar isso, como eu ia demonstrar isso. E quando eu terminei a entrevista, ele falou assim, tá aí, não sabia que precisava de um bibliotecário. E aí fui contratado, fiquei lá 5 anos, saí agora, porque eu troquei de emprego, eu quis trocar, mas fiquei lá por 5 anos e mudei muitas coisas da maneira que era feita lá. Pessoas que vinham de consultoria, que ganham muito dinheiro, e eu olhava e falava assim, mas por que isso assim? E é engraçado, tem um livro que eu gosto bastante, que chama Storytelling com Dados, e ele mostra, às vezes, a mesma informação, com tipos de gráfico diferente, você muda a percepção da pessoa. Você dá a informação errada, as pessoas chegam em lugares errados, porque a informação está de qualquer jeito. Então, o mercado não sabe, e acho que a gente, como bibliotecário, e às vezes eu falo assim, nossa, mas não trabalha com pesquisa de mercado, não tem nada a ver comigo. Quando você olha para as matérias que você aprende hoje com catalogação, com pesquisa, como estruturar a informação, porque a gente está fazendo o quê? Levando informação para as pessoas. Às vezes é arrumando uma biblioteca, o livro, né, a informação de uma maneira, às vezes é colocando isso num relatório estratégico. É informação. Então, o mercado não sabe o que esperar da gente. E a gente tem que, e é difícil, gente, a gente tem que mostrar. Porque muitas vezes vão pegar o seu currículo lá, vão falar, bibliotecário, e vão rasgar, vão não te chamar para entrevista. Só que quando te chamarem, você tem que estar preparado para mostrar por que você está ali e o que você pode agregar na empresa. Qual que era a outra? Não, na verdade, porque você acha que... Eu acho que você acaba respondendo porque a gente é subvalorizado, né? Eu acho que a gente acaba respondendo. A gente, eles não conhecem o que a gente faz, e às vezes a gente não se coloca no lugar que a gente pode. Às vezes a gente fica ali aprendendo, né, no técnico ou na faculdade, coisas que a gente não leva para um outro patamar. A gente só quer aplicar aquilo na biblioteca. Às vezes falta, né? E é legal, porque eu acho legal esses debates, e professores que vão atrás de mostrar, né, essa competência do bibliotecário, porque às vezes a gente se coloca, não, aqui é o meu lugar. E não é. O seu lugar é onde você quiser. Informação precisa em qualquer lugar. Tá, eu vou puxar um exemplo, então, olhando para a Dani, aí eu sempre lembro. Eu olho para a Dani, aí eu lembro, aí eu vou dar esse exemplo. É bom. Não, é bom. Você podia dar um exemplo para nós, assim, de da onde, né, a catalogação ou a indexação, ela pode ajudar numa área fora da biblioteca? Assim, porque a gente é condicionado nessa questão de, vou catalogar, vou indexar, vou classificar livro, né? Mas nós somos condicionados às vezes a isso e nós não conseguimos enxergar onde nós podemos aplicar essas coisas a outras áreas. Então, por exemplo, como é que você usa isso no BI, né? No Business Intelligence? Quando a gente vai, por exemplo, hoje eu trabalho numa operadora de saúde, então eu tenho que estudar o mercado para expandir. Então a gente atua em alguns municípios e eu preciso expandir, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Senão eles vão pagar meu salário e eu vou ser demitido. Então eu preciso expandir. Ou nas praças que a gente atua, como que eu vou identificar se eu estou ganhando todo o dinheiro que eu posso ganhar ali, se estou atendendo todo mundo que eu posso atender ali. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é classificar e segmentar as pessoas.
Hoje pessoas, antes eu trabalhava com hospitais, então eu vou separar como essa população se divide nos bairros, como que elas costumam gastar. O bairro X gasta com saúde? Sim, o X sim, o Y sim, o bairro B não. Então você fazia uma catalogação dos dados. Então você, por exemplo, pegava, sei lá, Hospital Anhembi-Mirim, e aí você pegava, Hospital Anhembi-Mirim X é aqui nessa área, tem essa população, tem isso daqui. Você só pegava a estrutura, né, dos dados, catalogava esses dados e classificava eles também de alguma forma, né? Exatamente. A gente tem 150 mil estabelecimentos de saúde no Brasil. No antigo emprego, a gente trabalhava vendendo equipamento médico de alta tecnologia. Então a gente precisa identificar quem são os hospitais, dentro desses 150 mil, que tem capacidade de comprar. A gente vendia lá aquele equipamento que faz cirurgia robótica. Então, beleza. Tratamento para bariátrica, quem são os hospitais. Então a gente separa todos os hospitais e vai classificar. Os hospitais que têm especialidade de cirurgia geral, os que têm urologia, para cada tipo de equipamento. Então a gente vai separar isso. Dentro deles, o hospital que tem os equipamentos de alto custo, então são hospitais que gastam dinheiro. Os hospitais que têm tantas especialidades, esse hospital tem 20 tipos de especialidades, você tem 2. Então esse aqui é um hospital mais restrito, ele não vai comprar todos os tipos de equipamento. Então a gente vai classificar e separar os hospitais e falar, time de marketing de cirurgia robótica, você vai trabalhar nesses hospitais dessa maneira. Time de marketing de cirurgia minimamente invasiva, bariátrica, você vai trabalhar nesses hospitais. Urologia, nesses hospitais. Então você cria personas, né, você classifica, para direcionar o time como eles devem trabalhar e aonde eles devem trabalhar. Porque antes, como era feito? O vendedor ia lá, pegava o papelzinho dele e saía nos hospitais. Olha, tem esse equipamento. Olha o tempo e dinheiro que você está perdendo. Você está perdendo muita coisa. E às vezes você está vendendo itens que o mercado brasileiro nem consome mais. Não tem mais aquilo. Então, é mais ou menos esse trabalho, de você segmentar a informação e direcionar ela para as pessoas utilizarem ela de forma correta. Viu, Dani? Falei que não ia ser uma coisa... estudo do usuário também, né? Estudo do usuário. Serviço de referência. Serviço de referência. Na verdade é tudo, né? É um rombo, na verdade, né? Que a biblioteconomia proporciona. Não é só a questão do núcleo duro, que a gente chama, né? Que é catalogação, indexação e classificação, mas também a questão de estudo de usuário, né? Porque você estuda os hospitais, como é que você vai segmentar essa informação, como é que você vai recuperar essa informação. Sei lá, você fez isso hoje, né? Então daqui a, sei lá, há 5 anos, né? O seu chefe vira para você e fala, olha, a gente está há 5 anos atuando nessa área, eu quero esses dados. Então você vai ter que recuperar esses dados de alguma forma e armazenar esses dados de alguma forma para que você possa recuperar, né? E quem melhor, né, para fazer esse armazenamento, né, de informação e recuperação da informação do que nós, né, profissionais da biblioteconomia. E o mercado, quando você trabalha no mercado, muito do que você vai fazer projeção futura, você precisa do passado. Sim. Você precisa estudar os dados, tudo que aconteceu no passado, para poder fazer projeção. Então tem essa parte da organização ali de utilizar dados que estão organizados. Senão você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Você ainda acha que há espaço para as bibliotecas tradicionais ou a atuação, né, da biblioteconomia ela migrou para áreas como dados, UX, BI, curadoria digital, e como essas áreas elas podem se tornar oportunidades tanto para bibliotecários como para técnicos? Eu acho que tem espaço para todas as áreas, né? A biblioteca tradicional não vai morrer, gente, nunca vai morrer. Ela vai se transformar, que é isso que eles estavam falando. As bibliotecas vão se transformar e a gente tem que se transformar junto com elas. Eu brinco, né? A gente foi semana passada lá na festa falar sobre advocacy, que o principal advocacy, né, o que a gente pode fazer é a gente se movimentar. Eu, na minha área lá, se você estiver na biblioteca, você gosta de trabalhar em biblioteca, o que você pode fazer para melhorar a biblioteca? Para fazer o aluno, né, o aluno da escola particular utilizar a biblioteca, ou como você vai fazer um lugar que não tem estrutura, como que você vai levar uma estrutura ou informação para. Então o bibliotecário tem, e quando você planta uma sementinha, você vai falar assim, nossa, só consegui graças ao bibliotecário. E aí isso vai mostrando
o poder do bibliotecário. Então, tem muito, acho que nada está substituindo a biblioteca. Acho que são áreas que vieram para abrir um leque para a gente trabalhar aonde a gente quiser. A gente só precisa conseguir utilizar o que a gente aprende no técnico ou na faculdade no dia a dia. Mostrar para as pessoas que a gente pode utilizar em qualquer área. Por que você acha que existe uma dificuldade de reconhecimento da biblioteconomia, tanto na questão social quanto na questão salarial? Eu acho que eu volto lá no início, a gente não se valoriza ainda, a gente não sabe tudo que a gente pode fazer, e se a gente não consegue mostrar, quem está pagando não vai querer pagar. Então, você chega num lugar e você não mostra o seu potencial, não vão pagar o que você merece realmente. Porque o que as pessoas vão achar se você for para uma biblioteca? Você vai chegar e sentar lá, ficar dando livro para as pessoas. É isso que as pessoas... E guardar o livro. E aí, qual que é o valor agregado nisso para a pessoa que não tem noção do que é um bibliotecário? Então, se a gente não mostrar, a gente não fizer a diferença no dia a dia, as pessoas que pagam, né, o salário não vão reconhecer. Porque precisa ter valor agregado. E se a pessoa não sabe o valor que você agrega à instituição ou à empresa, elas não vão te pagar por isso. Então, e aí volta lá na competência informacional. Quando a gente domina isso, a gente leva isso para as empresas, hoje uma área de business intelligence, né, de mercado, ou de analista de dados, você tem, porque hoje isso já tem, as pessoas já dão valor para isso, só não sabem que o bibliotecário pode fazer isso muito melhor que todo mundo, é um salário inicial de 5, 6, 7 mil reais, um analista júnior. Então, são salários, né, você trabalhou na área jurídica, também é uma área que paga muito bem, né, inicialmente. Então, porque são áreas que já viram o valor do bibliotecário fora da sua área de atuação. As bibliotecas ainda têm um certo preconceito com o bibliotecário. Não todas, a gente tem muita biblioteca que paga bem, eu já trabalhei em bibliotecas que a bibliotecária ganhava muito, mas porque ela mostrou durante os anos o valor dela. Então é isso, cabe muito a gente, às vezes você está lá numa biblioteca pública, numa biblioteca infantil e fala assim, poxa, mas eu não posso fazer muita coisa. Você pode fazer muita coisa para mostrar o trabalho do bibliotecário e agregar valor. E a instituição vai começar a ver valor. E aí pode ser que ali você está fazendo muita coisa e você não ganha o que você merece. Só que toda a bagagem que você acumulou, que você fez ali, para o próximo emprego, vai agregar. Então, onde eu estou hoje, eu não comecei aqui. Eu passei por várias empresas e fui mostrando na próxima empresa o que eu tinha feito e o que eu poderia levar para lá. E aí você vai aumentando o salário. E dá para ganhar bastante dinheiro. Tem mais 2 perguntas e a gente finaliza esse vlog, que é: nós estamos preparados para ocupar posições estratégicas nas organizações? Sim, eu acho que muito mais do que muita gente. Quando eu entrei no mundo corporativo, né, e aí, como eu trabalho com informação estratégica, eu trabalho muito direto com diretores, com CEOs. E aí você vê um gerente, você vê uma galera que você fala assim, essa galera não... Por que não tem um bibliotecário aqui? Na nossa turma, né, eu me formei junto com o Gabriel e o Cadê, nossa turma tinha gente muito mais preparada do que uma pessoa que é gerente ou que é diretor. A pessoa não sabe como lidar com a informação. Então, sim, acho que poucas pessoas estão preparadas. Lógico, a gente não vai ser do curso técnico ou da faculdade completamente preparado. Você tem que se preparar. Você tem que fazer uma pós, você tem que fazer um curso de BI, você tem que fazer alguns cursos para agregar valor à sua formação. Só que acho que ninguém sabe trabalhar a informação estrategicamente como a gente. Então, sim, a gente está preparado muito mais. É que ninguém, é o que eu falei, ninguém viu ainda isso na gente, e às vezes a gente não se coloca nesse lugar. Última pergunta. Onde está o futuro da profissão? Biblioteca, tecnologia ou interdisciplinaridade? Eu
eu volto no que eu tinha falado. Tá em qualquer lugar que tem informação, tá o futuro da profissão. Porque as pessoas, e aí vem o que a gente falou aqui, o Whindersson falou no começo, que a gente falou o tempo inteiro aqui. As pessoas não sabem lidar com a informação, elas não estão preparadas para lidar. Então vai precisar de um bibliotecário sempre onde tiver informação. Vamos colocar um mundo catastrófico que as pessoas colocam, no futuro não vai ter biblioteca. Eu acho isso impossível. Mas vamos fingir que aconteceu. Vai ter informação em algum lugar e vai precisar do bibliotecário. Porque às vezes as pessoas vinculam bibliotecário à biblioteca por causa do nome. Só que a gente é muito mais que isso, a gente é cientista da informação. E sempre vai ter informação em qualquer lugar. Então acho que o futuro da profissão é onde tem informação. Não importa onde. Onde tem informação a gente pode melhorar aquilo. Vou abrir só para mais 2 perguntas. E aí a gente caminha para o final. Alguém tem alguma pergunta? Quer tomar lanche? Tem lanche? A gente falou muito sobre competência informacional, sobre o letramento. Apesar do Whindersson ter citado o fundamental, a gente fala muito mais disso pro médio e pro superior, pros anos finais, né? Eu queria saber como é que a gente desce essa discussão pros anos iniciais, porque assim como os adolescentes estão muito bombardeados com informação, as crianças também estão. Então, um exemplo que o Whindersson deu sobre bandido bom, bandido morto, caso do Rio de Janeiro, eu estava comentando com o Roberto, eu tive essa experiência hoje com alunos de 5, 6 anos falando para mim sobre bandido bom, bandido morto. E a gente não tem aquela preparação, tanto como profissional de informação quanto como professor, para inserir essa competência informacional numa criança de 5, 6 anos. Porque com a evolução de eles terem mais acesso à informação, a gente nem imaginava que a gente ia ter esse tipo de discussão com criança. Então eu queria saber como que vocês acham que o bibliotecário e o professor podem trabalhar nessa parte de descer essa competência informacional para os anos iniciais. Cara, eu acho que também conversando, tentando, que aí também é difícil ser professor. Então, cara, eu acho que você tá assim, de parabéns, que eu vejo que a galera dos anos, né, iniciais é um puta de um desafio, né? E eu converso, né, com os professores lá das minhas filhas e tudo mais, né? Eu acho que que as escolas, né, têm que fazer isso, também levar esse diálogo ali para os pais, né? Em alguns momentos que isso são possíveis, né? Tentar aproximar a escola dos pais, que também é difícil, né? Porque às vezes tem muito pai que não consegue participar, pai e mãe, né, não consegue participar de reunião, né, às vezes por causa do horário, por causa, né, de uma série de situações, ou de trabalho, às vezes também já tem um outro problema da família estar desestruturada, né, enquanto que essas, que você citou, né, o exemplo 5, 6, 7, 8 anos, né, essas crianças ali vão amadurecendo de uma forma muito precoce, né, porque aquilo que elas encontram onde ela deveria encontrar uma família, ela encontra, né, uma violência contra a mãe, né, ou é criada pela avó, enfim, uma série de situações. Cara, é um baita de um desafio, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu acho que é tentar observar o cenário no qual a gente está inserida, professor, bibliotecário, e tentar achar alguma forma de se conectar, no caso, com essas famílias também. E também acho que entender em qual contexto essa escola está inserida ali junto com aquela comunidade que está ali à volta. Eu penso dessa forma, desse pouco de experiência, né? Eu falo pouco, são 8 anos, eu acho ainda pouco. Eu não sei quanto tempo você tem de professor, né? Mas eu, nessa situação, tentaria esse caminho que eu sei também que não é um caminho fácil. Eu acho que vai muito também de colocar eles para pensar na sua formação. Como o Elton colocou, é um amadurecimento precoce demais, porque hoje é muito tela, né? E aí os pais muitas vezes não têm esse controle sobre as telas dos filhos. Eu acho que já que tem, de certa forma, que é ruim esse amadurecimento precoce, já começar a questionar também, falar, mas será que é isso? Porque
Porque isso muito, essas falas aí muito de a gente ouvir e replicar. E às vezes eles não têm essa consciência, não estão refletindo, mas apenas replicando. Mas aí tem um enredo, um contexto familiar também, que está relacionado, porque às vezes ouve isso de um pai, de uma mãe, né? Mas também, eu acho que a gente tem dentro desse contexto, dessa idade, alunos que têm um outro pensamento. Então criar, eu acho, do meu ponto de vista, né? Mini debates que, eu coloco mini por conta do contexto, mas pensamentos que vão levar, e aí até mesmo, eu acho que existem livros infantis que dá para trabalhar, e desenhos infantis que dá para trabalhar, de certa forma, esses contextos. Óbvio que a gente, enquanto profissionais da informação, vamos penar um pouco para entender esse contexto, porque aí também é uma crítica à nossa formação que não nos preparam para isso, e tá tudo bem, porque a gente precisa ir buscar fora todo esse processo, né? Não é a formação que vai dar isso para a gente, mas eu acho que dentro da nossa formação a gente precisa começar a pensar esses contextos, né, com todos os públicos possíveis, né? Eu vejo as escolas trabalhando nos currículos a questão de inclusão, diversidade, de crítica aos contextos. No nosso curso mesmo agora, na reformulação, vem uma disciplina que vai pensar todo esse enredo. FESP também na reformulação agora, né? Também incluiu uma disciplina que vai pensar esse enredo. As escolas têm feito isso, mas é isso, é sentir também. Dizer que a gente está preparado para lidar com essas situações, não, porque a gente está preparado para lidar com adulto, né? Que a gente não fala, é isso, aí a gente começa a criar o diálogo. Mas nessa formação infantil ali, eu acho que pôr para pensar também, no sentido, mas aí, onde você ouviu isso? Qual que é o contexto? Né? E começar a criar, não vou dizer precoce, né? Mas essa criticidade logo na infância. Mas ter uma resposta concreta, eu acho que vai ter que trabalhar muito com a pedagogia e a biblioteconomia junto para entender esse contexto. Mas é um desafio, porque a gente já parte daquele pensamento, né? Tipo, se tem essa ideia, né? Agora, provavelmente no contexto que essa pessoa está inserida, já vai vir um reflexo. E aí a gente, julgando, né? Fala, isso aí tem tendência de erro. E aí às vezes a gente fala assim, não quero me desgastar, quando na verdade não, a gente precisa se desgastar e colocar o pensamento crítico nessa pessoa, fazer esse contraponto. Eu ia falar basicamente isso. Acho que está avançado as horas, acho que já debatemos bastante. Eu queria agradecer vocês pela presença e só vou deixar uma reflexão final, na verdade, porque é uma luta que nós temos, o Infoco tem, na verdade, Thiago, Dani, eu e os outros integrantes, nós sabemos bem, vai fazer 10 anos, fazem 10 anos que nós começamos a faculdade e vão fazer 10 anos que nós deixamos a faculdade. E parece que nada muda muito, às vezes. Às vezes parece que a gente está lutando contra uma maré, uma correnteza, né, contra a gente. E assim, advocacy é isso. Advocacy é lutar pela profissão, é lutar pelos espaços dos bibliotecários, dos técnicos na nossa sociedade, é lutar pelo reconhecimento das bibliotecas, que elas existem, elas resistem, elas têm um papel fundamental na nossa sociedade, elas ainda têm muito a contribuir para a nossa sociedade. Acho que a sociedade, e quando eu falo sociedade, a sociedade brasileira, ela desconhece o papel que a biblioteca tem, e às vezes eu pensava, né, na sala de aula que não, as bibliotecas elas estão seguras, né, porque elas estão ali, né, então a gente tem que lutar só pela profissão, mas eu estava redondamente enganado, porque as próprias bibliotecas elas estão passando por esses questionamentos e por ataques sistemáticos ao redor do mundo. Se vocês forem acompanhar, existem ataques acontecendo nos Estados Unidos, né, contra os bibliotecários, as bibliotecas, o que as bibliotecas podem ou não oferecer para o seu público. E é um trabalho nosso do dia a dia de estar presente, de se fazer presente nas discussões e nos debates, e não só enquanto estudantes, né? Eu acho que nós aqui sabemos muito bem isso, de estar e ocupar os espaços e falar, olha,
sou bibliotecário, eu tenho muito orgulho de ser bibliotecário, de seguir essa profissão, porque realmente eu tenho. E eu tenho muito orgulho também de estar na biblioteca, porque esse é um espaço que poucas pessoas, e eu posso falar, poucas pessoas têm o privilégio de estar, infelizmente tem. Né? E num país onde nós falamos, né, num país tão desigual, onde muitas cidades do nosso país não tem nenhuma biblioteca para as pessoas poderem ir, é muito injusto que as pessoas não conheçam a potência e esse espaço chamado biblioteca. Então, vem com a gente nessa luta e não desistam da área, né? Sei que às vezes é difícil, mas a gente está aí para lutar junto, né? Eu acho que a gente faz isso tudo nessa luta junto. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Vamos repensar. É isso. Pode marcar aí. Ó, professor Whindersson, muito lindo, tem até, olha, logo da ETEC, maravilhoso. Esse daqui tem mais algumas coisinhas, professor, muito obrigada. Tiago, você achou que não ia ter pra você e você? Lógico. E esse daqui você. Olha, foi menos de 1 minuto meu, né? Mas eu não sei se é que o coordenador fala. Não, ele é coordenador, então ele pode o que ele quiser. Não, vou me adiantar a hora. Quero agradecer, então, vocês todos por estarem aqui, mas também agradecer ao professor Gabriel por sempre estar cooperando com a gente. Tem sido um parceiro enorme durante esses anos, de verdade, né? Chegou aí, ó, eu falo do meu braço direito, de verdade, porque quando ele falou, Gabriel, né, preciso de você. Pega a fita. Gabriel, né? E aí, a gente sabe das questões do dia a dia, não é fácil pra gente quanto professor. Vocês acham que é tudo mil maravilhas, mas às vezes a gente tá aqui cansado, né? Tem várias outras questões passando nas nossas vidas e a gente não tá aqui dando o nosso melhor. E o professor Gabriel tem feito isso, né? Muito assim, tem mesmo cansado, com todas as questões, tem vindo para a escola, tem feito as atividades, tem sido assim, um professor muito parceiro do curso. E aí eu falei para a gente precisa fazer alguma coisa. Tudo que ele tá falando, eu falo pelo Infoco. Eu desconfio, o Gabriel não dorme. É capaz. É capaz. Né? É capaz. E então, Gabriel, essa lembrancinha. É uma coisa, uma lembrança, mas que, de certa forma, um reconhecimento aí por tudo que você tem feito em prol do curso e pelos alunos também. Obrigado, viu? Gente, agora acabou. Vocês estão liberados. Vocês estão doidos pra Você tirou foto? Por Deus, um minutinho. Amanhã a gente tem o encontro de técnicos de encerramento mesmo. E temos a professora então Valéria Valls, a professora Regina Fazioli, que são duas pessoas assim fundamentais para a nossa área e que tem a agenda quase indisponível. Então, se elas aceitaram, se sintam privilegiados de verdade. E então amanhã a gente tem esse encontro, né? Não falte porque a gente tem algumas surpresas. Chantageando os alunos. Certo? Muito obrigado, gente. Último, juro. Não posso deixar passar.